começar agradecendo, né, esse convite do Bruno, que me honrou muitíssimo. Está falando para a Universidade de San Diego, né, para um público muito diverso, como a professora Laila já me explicou também. Eu acho que vai ser um grande desafio explicar um pouco do meu trabalho para vocês e tentando situar esse trabalho em termos que seja compreensível para todo mundo, né? A minha área de formação, a minha área de trabalho é jurídica, né? Então, eu sou um procurador da República, um federal prosecutor, não sei se é essa a melhor tradução, mas é a que a gente costuma usar no Ministério Público Federal, para explicar o nosso cargo na língua, em inglês, né? E, então, eu vou usar um pouquinho dessa linguagem jurídica aqui, vou trazer alguns artigos da nossa Constituição, mas dentro desse esforço de situar o meu trabalho, a plataforma de territórios tradicionais, é, a, a proteção dos direitos territoriais de PCTs dentro do universo jurídico brasileiro, né? E espero que essa experiência seja útil para vocês, para pensar uma humanidade mais plural, mais diversa, um mundo mais sustentável, né? O que nos anima a conduzir esse trabalho e a lutar por direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais no Brasil é a noção de que esse futuro da humanidade depende de modos alternativos de vida, né, de formas diferentes de habitar o planeta e de viver. E eu tenho a impressão também de que essas formas, essas novas formas de vida que a humanidade demanda hoje, para que tenhamos um futuro, ela não vai ser fruto de uma abstração ou do pensamento de algum filósofo brilhante ou algum intelectual muito destacado. A gente não vai conseguir criar uma humanidade nova ou um modo diferente de vida apenas aqui confabulando, né, e abstraindo e usando conceitos e teorias e noções abstratas, né, do que seria um futuro possível para a humanidade. A gente precisa de formas concretas de vida, modos alternativos de viver, de habitar, de se relacionar com o meio ambiente, que, uma vez testados, né, e, e aí não é testado uma vez só, mas é testado ao longo de gerações, se demonstra efetivamente sustentável e a gente tem a esperança de que isso possa ser útil para a humanidade como um todo, a começar pela sociedade brasileira, né? Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais no Brasil, eu tenho a impressão de que a gente está falando, sobretudo, de alternativas civilizatórias, né? Alternativas civilizatórias. Diante de um mundo ocidental que colapsa, né? Diante da superexploração dos ecossistemas, diante das dificuldades que nossos sistemas políticos mais recentemente têm enfrentado, diante do avanço de extremistas, né? A gente precisa de alternativas civilizatórias. E esse olhar muito especial que a gente lança hoje para povos indígenas, comunidades locais, povos e comunidades tradicionais no Brasil e no mundo inteiro, é um pouco dessa busca que a humanidade realiza hoje por alternativas civilizatórias. Então, assim, esse é o contexto geral da minha fala, e eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouco como que o Ministério Público Federal, a instituição da qual eu faço parte, como que a gente tem trabalhado para garantir a manutenção, a sobrevivência e a perpetuação desses modos de vida que a gente chama de tradicionais, né? Vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Imaginei que essa apresentação pudesse ser útil para uma videoconferência, né? Considerando, inclusive, que a gente está tendo aí uma tradução simultânea. Então, o tema da palestra é esse aí, né, que o Bruno me ajudou a construir, a proteção de direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais no Brasil e a atuação do Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, a gente usa essa sigla aqui, MPF. Vocês vão me ouvir falando dela outras vezes aqui. Eu acho que primeiro, então, considerando que a gente está aí diante de um público multidiverso, né, eu preciso explicar primeiro o que é Ministério Público no Brasil. E é um Ministério Público que tem um perfil um pouco distinto é, dos ministérios públicos na maioria dos países do mundo. A gente brinca, bom, aqui no Brasil tem uma fruta que é endêmica do Brasil, só existe aqui, que é a jabuticaba.
A gente brinca que o Ministério Público é uma jabuticaba porque só tem no Brasil. Esse Ministério Público que eu vou apresentar para vocês, com esse perfil específico aqui, né, que a Constituição desenhou para nós. Isso, por que é diferente o Ministério Público no Brasil? Né? Porque na maior parte dos países do mundo, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, diante de um crime, é um membro do Ministério Público que faz a denúncia do responsável por aquela conduta ilícita perante o juiz, que vai julgar aquela denúncia e condenar ou não o responsável ou a responsável. Bem, no Brasil, o Ministério Público Federal tem a função de titularidade da ação penal, mas, mais do que isso, ele atua também na defesa de direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais indisponíveis. Nos países da América Latina, há uma instituição que faz, uma instituição específica, distinta do Ministério Público, que faz essa defesa de direitos difusos e coletivos. É a Defensoria del Pueblo. Aqui no Brasil, o nosso Ministério Público assume essa função de tutela de direitos difusos e coletivos. Eu tenho a impressão que, na maior parte do tempo, isso funciona bem. É uma arquitetura institucional que surge após a ditadura militar no Brasil, ditadura que se encerrou em 85, a nossa Constituição é de 88, e eu tenho a impressão que, na maior parte do tempo, essa arquitetura institucional funciona bem, mas, às vezes, gera alguns conflitos, né? Essa coisa de ser, ao mesmo tempo, o titular da ação penal, né? Aquele que acusa, que prende, e aquele que defende direitos difusos e coletivos, às vezes isso pode gerar alguns atritos, né? Algum nível de confusão institucional. Eu acho que a maior confusão recente que essas atribuições acumuladas gerou foi a Operação Lava Jato, que teve ampla repercussão no Brasil, acho que no mundo também, se falou muito sobre isso, e acabou com alguns traumas institucionais que a gente ainda trabalha para superar. Mas o fato é que é esse o desenho que o Ministério Público Federal tem. Além de titular da ação penal, a gente defende também direitos difusos, coletivos e direitos individuais indisponíveis. O desenho do Ministério Público no Brasil está dado pelo artigo 127 da Constituição. Como eu falei, Constituição que foi promulgada em 88. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse é o retrato do Ministério Público na Constituição de 88. Observa que uma instituição que tem uma envergadura, uma estatura muito elevada dentro do sistema de poderes no Brasil, porque tem essa atribuição ampla, né, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático. E a gente sabe aí, acho que vocês acompanharam também um pouco, dos desafios, né, que esse regime democrático tem enfrentado no Brasil. Aí nos Estados Unidos também tivemos incidentes muito graves recentemente, que de fato põem à prova esse sistema político democrático, né? Princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Queria destacar aqui a ideia da independência funcional, porque o Ministério Público no Brasil tem um status, né, de autêntica magistratura. Chamo de magistratura aqui aqueles agentes públicos, né, aqueles servidores públicos que agem apenas segundo a lei e segundo a própria consciência. A gente não tem uma chefia, né, que nos determina aquilo que faz, que não faz, se denuncia, se não denuncia, se atua de uma forma ou de outra na defesa de um direito difuso ou coletivo que está sob a nossa proteção, né? Isso dá margem para que membros do Ministério Público, para que a gente possa atuar com algum nível de independência, de liberdade, e inclusive exercitando de forma muito, muito cuidadosa algum nível de criatividade na nossa atuação. Eu falo aqui criatividade porque a gente vai falar a seguir da plataforma de territórios tradicionais, que foi pensada pelo Ministério Público Federal junto com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que é uma novidade, uma proposta nova que a gente tenta fazer avançar aqui, dialogando com a sociedade, dialogando com o poder público, e uma novidade que tenta ampliar ou melhorar a proteção dos direitos territoriais de PCTs, né? Mas essa plataforma ela está enquadrada dentro dessa foto aí que eu acabei de apresentar para vocês, que é o retrato do Ministério Público Federal na Constituição de 88. E aí, falando de povos e comunidades tradicionais, eu preciso dizer que essa mesma Constituição de 88 trouxe a defesa
de direitos e de interesses das populações indígenas como uma atribuição do Ministério Público. Está no artigo 129 da nossa Constituição, no inciso 5º, essa função institucional de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, né? E aí o Ministério Público no Brasil o Brasil é uma federação, né? Aí os Estados Unidos são uma federação também, eu acho que é um conceito bastante difundido, né, dentro dos sistemas políticos pelo mundo todo, mas a gente tem um nível federal, né, um nível de união que abarca o país inteiro, e temos estados, né? Temos unidades federadas que atuam com algum nível de autonomia em relação ao governo central. Então, tem Ministério Público nessa esfera federal mais ampla e tem os ministérios públicos estaduais. Observa que a Constituição delegou para o Ministério Público como um todo, né, defesa de populações indígenas, mas coube à Lei Complementar 75, que é a lei do Ministério Público da União, especificar qual ramo do Ministério Público defende os povos indígenas, né? E essa atribuição coube ao Ministério Público Federal. Então, a instituição da qual faço parte tem essa função por força do artigo 6º, inciso 7º, a linha C, da Lei Complementar 75, a gente tem essa função de proteger os interesses individuais, indisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas e às minorias étnicas também. Né? Aqui fala em família, criança, adolescente, consumidor, mas são questões que estão um pouco fora do nosso escopo. Né? Eu chamo aqui a atenção para essa atribuição do Ministério Público Federal de defender comunidades indígenas e minorias étnicas que existem no Brasil, como existe em qualquer país do mundo. Né? A gente tem no Brasil, por exemplo, uma comunidade, um povo, né, que está presente no mundo inteiro, que são os ciganos. Né? Aqui tem uma comunidade cigana muito numerosa e esparramada pelo território brasileiro todo. Né? Tem uma comunidade aqui no Brasil, o povo pomerano, que fala uma língua que já foi extinta na Europa, mas é uma língua viva no Brasil. Né? Ali um pedacinho da Alemanha, Pomerânia, migrantes que vieram para cá no século XIX e que mantêm no Brasil tradições, língua, uma cultura que na Europa já não existe mais. Então, são minorias étnicas e cabe ao Ministério Público Federal proteger os direitos individuais indisponíveis, né? Mas, sobretudo, os direitos difusos e coletivos dessas minorias. Dentro do Ministério Público Federal, que é a instituição da qual eu faço parte, há um setor específico, há um departamento dentro da instituição que cuida dessa temática de povos indígenas e comunidades tradicionais, entre as quais as minorias étnicas que estão referidas lá na lei que eu citei agora. É a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Eu coloquei o link aí da página da Sexta Câmara, né? Quem tiver o interesse lá de dar uma navegada, está aí. Lá no site está explicado que a Câmara Temática de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais trata especificamente dos temas relacionados aos grupos que têm em comum um modo de vida tradicional distinto da sociedade nacional majoritária. E aí a Sexta Câmara exemplifica, né? Indígenas, quilombolas, que são os afrodescendentes, né, no Brasil, as comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas, ciganos, e uma infinidade de outras denominações que também estão sob o guarda-chuva, estão sob a proteção desse ramo do Ministério Público, que é a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão. O principal desafio dos procuradores que atuam nessa temática é assegurar a pluralidade do Estado brasileiro na perspectiva étnica e cultural, como determina a Constituição brasileira. Então, a gente cuida de proteger essa diversidade étnica, essa variedade cultural, essas muitas alternativas civilizatórias que estão latentes na sociedade brasileira. Né? É uma atribuição do Ministério Público Federal. E aí, se aproximando um pouquinho mais ainda, né? Fazendo aí, observa que eu estou aqui num nível crescente de aproximação, né? Eu falei de Ministério Público Brasileiro, depois de Ministério Público da União, depois eu falei de Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, e agora, dentro da Sexta Câmara, tem a Plataforma de Territórios Tradicionais e o projeto Territórios Vivos, né? Vou começar pelo projeto.
O projeto Territórios Vivos, ele é um acordo de cooperação internacional entre o Brasil e a Alemanha. É um acordo celebrado com todas as formalidades de um acordo internacional, né? E ele é implementado no Brasil pelo MPF, pela Agência Alemã de Cooperação Técnica, que é essa sigla aí, GIZ, né? MPF, GIZ, e pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. O nome oficial desse projeto é Contribuições para a Implementação do Princípio Leave No One Behind, né? Não deixar ninguém para trás. Esse é o lema que orienta esse acordo de cooperação com a Alemanha e que orienta o projeto Territórios Vivos dentro do Ministério Público Federal, né? Esse princípio, você já deve ter ouvido falar dele, é o segundo princípio da Agenda 2030 da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. O principal objeto do projeto Territórios Vivos é a plataforma de territórios tradicionais. Como o Bruno colocou lá na apresentação, a plataforma de territórios tradicionais é um sistema de informação geográfica voluntária, né? Isso tem, é, é, tem uma bibliografia específica sobre sistemas de informação geográfica voluntária e sobre como esses sistemas podem interagir com os sistemas de informação geoespacial oficiais, né? A plataforma é um sistema de informação geográfica voluntário porque os dados são gerados pelo próprio usuário, né? Mas a gente utiliza isso, a gente internaliza isso dentro do Ministério Público Federal com muita cautela. Há um processo de validação dessas informações que são lançadas e informações que consistem basicamente na autodeclaração do território das comunidades tradicionais. Então, povos indígenas, comunidades quilombolas ou afrodescendentes e as outras várias minorias étnicas e comunidades locais no Brasil vivem uma realidade fundiária de disputa pela terra muito delicado, né? É uma realidade que envolve, muitas vezes, violação de direitos da comunidade, ameaça a pessoas, assassinatos, inclusive, né? Lideranças que precisam ser, em algum momento, retiradas do território para garantir a própria vida. Existe no Brasil um programa de proteção a defensores de direitos humanos que, infelizmente, ainda tem muito trabalho, né? E não raro são exatamente as lideranças dessas comunidades tradicionais que lutam por seu território, né, em face de empreendimentos agropecuários, agronegócio, né, que avançam sobre esses territórios, violando os direitos das comunidades, e aí as lideranças que defendem esse território muitas vezes se veem ameaçadas, e a gente tenta ajudar essas lideranças por meio do Programa de Proteção a Defensor de Direitos Humanos. Então, a plataforma de territórios tradicionais é uma ferramenta disponível na internet hoje, pelo qual a comunidade tradicional, que ainda não tem o seu território oficialmente reconhecido pelo Estado brasileiro, a própria comunidade pode entrar na plataforma, pode abrir o sistema, ele vai receber um usuário, ele entra no sistema e a própria comunidade autodeclara o seu território. E a gente aqui, eu me refiro ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal tenta usar essa autodeclaração para garantir direitos dessa comunidade. O ideal, colegas, é que todos os territórios tradicionais fossem demarcados, fossem oficialmente reconhecidos pelo Estado brasileiro. Mas, infelizmente, essa é uma política que avança no Brasil com muita dificuldade, né? Nós temos no Brasil um Congresso Nacional, um parlamento, né, um poder legislativo que é muito é, explicitamente, né, publicamente avesso ao reconhecimento dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. O ex-presidente do Brasil, senhor Jair Bolsonaro, ele foi eleito dizendo que não ia demarcar nenhum centímetro de terra indígena, nenhum centímetro de terra quilombola no Brasil. Ele não só ganhou a eleição, né, lá atrás, como cumpriu o que ele havia prometido, né? Ele, de fato, durante os 4 anos do seu governo, não foi demarcada nenhuma terra indígena e nenhum território quilombola no Brasil.
Então, eu digo isso para explicar que o reconhecimento de direitos territoriais no Brasil é uma política pública que avança com muita dificuldade. Né? Existem setores econômicos e políticos muito poderosos que se opõem a essa agenda. Daí a necessidade do Ministério Público Federal, que tem a atribuição de proteger direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, pensar esse tipo de alternativa. Né? Já que o Estado brasileiro não reconhece, não demarca oficialmente esses territórios, a gente construiu essa alternativa de as próprias comunidades autodeclaram as áreas onde vivem e o Ministério Público Federal, a partir dessa autodeclaração, tenta proteger esses territórios e essas comunidades. Bom, eu falei aqui muito de povos e comunidades tradicionais, né? Eu tive notícia aí de que um grande companheiro já esteve com vocês, né? O Johnny Torquato, que é secretário executivo do Conselho Nacional de Populações Extrativistas, né? Do CNS, já esteve com vocês, né, Bruno, semanas atrás, e ele explorou com vocês o que é o Decreto 6040. A professora Laila também já discutiu isso em aula com vocês, não é isso? O que são povos e comunidades tradicionais, etc. Eu queria só linkar esse conceito de povos e comunidades tradicionais, que é um conceito que está dentro do ordenamento jurídico brasileiro, com um diploma internacional muito importante, que é o pano de fundo jurídico da proteção dos direitos territoriais de PCTs no Brasil, que é a Convenção número 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção OIT, ela se refere a povos indígenas e povos tribais, né? Essa é a expressão usada pela Convenção 69 da OIT. Um termo que, inclusive, do ponto de vista da antropologia, já está um pouco antiquado, né? Já não se fala mais em povos tribais, se faz uma crítica a essa expressão, né? ao uso dessa designação, dessa palavra, para explicar a realidade desses povos e comunidades. Né? Tem outros conceitos que vão sendo aparecendo em vários outros diplomas internacionais. Né? Eu acho que a Convenção da Biodiversidade fala em comunidades locais, mas na Convenção 69 é povos tribais. Agora, eu coloquei aqui o conceito do Decreto 6040 e o conceito da Convenção 69. Né? Para ajudar aí nossa tradutora, eu vou ler junto com vocês. No Decreto 6040, está escrito que povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Isso é o conceito de povos e comunidades tradicionais no Decreto 6040. Na Convenção 69, o conceito de povos tribais é o seguinte, ó, são povos que vivem em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Eu coloco um conceito do lado do outro para deixar claro, né, que povos tribais no Brasil é a mesma coisa que povos e comunidades tradicionais. E observa que o nosso conceito de povos e comunidades tradicionais ele agrega um componente a mais em relação ao conceito de povos tribais da Convenção 69, que é essa questão dessa relação com o meio ambiente, né? Com o uso de territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução. Isso não está no conceito da Convenção 69 da OIT, mas é parte do conceito brasileiro de povos e comunidades tradicionais. Observa que, então, no Brasil, toda a discussão sobre povos e comunidades tradicionais e, portanto, sobre o direito territorial desses grupos está vinculada à questão ambiental. Eu diria, em um tom bastante crítico, anos atrás, eu dizia que os povos e comunidades tradicionais foram praticamente instrumentalizados no Brasil para proteger meio ambiente. E eu via isso como um problema. Mas, na medida que eu fui aprofundando aí a reflexão, o diálogo, a interlocução com esses grupos, eu hoje não acho que isso seja um problema. Mas a gente precisa deixar claro isso, né? Que, de fato, no Brasil, a promoção de direitos de PCT está estritamente vinculada a um esforço de proteger
meio ambiente no sentido estrito, né? De proteger biodiversidade. Hoje eu acho que isso é um casamento que funciona. Eu sou menos crítico a essa construção histórica. Eu acho que é um casamento que funcionou, que interessa as duas partes. Interessa à sociedade majoritária, essa, essas formas próprias, né, que os povos e comunidades tradicionais construíram para a sua relação com o meio ambiente, formas que são mais sustentáveis que as da sociedade majoritária, mas a gente precisa pensar o direito dos PCTs para além dessa relação com o meio ambiente. Né? Os povos e comunidades tradicionais, seus direitos param em pé, eu quero dizer aqui, que eles subsistem com ou sem relação harmoniosa com a natureza. Né? São direitos que precisam e devem ser respeitados, mas deve-se reconhecer são ainda mais valorizados, são ainda mais preciosos como alternativa civilizatória para o Brasil e para o mundo, na medida que provém também uma forma diferente e sustentável de relação com o meio ambiente natural. Feitos esses conceitos básicos aí, dado essa pincelada geral em o que é Ministério Público, o que é Projeto Territórios Vivos, o que é povos e comunidades tradicionais no Brasil e a sua relação com a Convenção 69 da OIT. Eu queria entrar aqui, eu acho que talvez numa parte mais teórica, né? Eu vi, a professora Laila me falou que tem muitos colegas aí da geografia, né? Muitos alunos aí das outras áreas de ciências, das ciências humanas, né? E eu queria que fazer um esforço crítico, né, de pensar esse ordenamento jurídico. E aí não é só o ordenamento jurídico brasileiro, mas é o ordenamento jurídico ocidental, em um viés crítico, uma perspectiva crítica, tendo em vista que, especialmente na América Latina, esse ordenamento jurídico é herdeiro do sistema colonial. A gente precisa colocar isso claro em perspectiva para pensar o tamanho do desafio que é proteger direitos territoriais de PCTs em um país como o Brasil. É porque, olha bem, temos um Estado nacional que é herdeiro de um processo de colonização no qual esses povos e comunidades tradicionais foram sistematicamente massacrados. Né? Sistematicamente aqui me refiro, inclusive, ao massacre físico, né? Ao extermínio das pessoas, dos corpos, das comunidades, né? À escravidão. Então, quando a gente coloca aqui defender direito territorial de povos e comunidades tradicionais, a gente está falando desse histórico muito pesado de violação sistemática de direitos, né? De pessoas que precisaram, com muita dificuldade, é, colocar para a sociedade majoritária a sua condição humana. Né? Vamos pensar nos afrodescendentes que viveram no Brasil quase 4 séculos de escravidão e que, portanto, devemos considerar que a sua condição de sujeitos humanos, na inteireza dessa condição humana, é recente esse reconhecimento. Né? Então, há uma dificuldade do ordenamento jurídico brasileiro de olhar para essas pessoas e reconhecer os seus direitos na sua inteireza, né, na sua integralidade. Quando eu falo de colonialismo, a gente precisa trazer outra palavra que também é muito sensível, mas que a gente não pode deixar de lado em uma discussão dessa. Né? A gente precisa falar de racismo também. Né? Racismo. O sistema colonial está estruturado dentro de uma perspectiva racista, porque o sistema colonial usou o critério raça para distribuir direitos. Vamos pensar aqui: direitos tinham os colonos europeus que vieram para cá, se apossaram do território, etc. Né? Enquanto que indígenas e negros tinham a sua condição humana e os seus direitos negados a partir da sua condição de indígenas e negros. Né? Então, observa que o sistema colonial ele se estruturou a partir dessa perspectiva racista. E o nosso sistema jurídico, portanto, na sua origem, atribui ou nega direitos a partir também de critérios raciais. Raciais não, verdadeiramente racistas, né? A gente precisa trazer tudo isso em mente, né, para a gente pensar o grande desafio que é proteger direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Aqui no PowerPoint, mais uma vez ajudando aí a nossa tradutora, né, eu coloquei que no processo de colonização,
as posses tradicionais, ou seja, a posse que é exercida por indígenas, que é exercida por quilombolas, elas são apagadas para dar lugar à apropriação do espaço pelas forças colonizadoras. Nesse processo de ocultamento das posses tradicionais, né, a racialização dos sujeitos sociais opera como critério da distribuição de direitos e de territórios. Em relação aos povos autóctones, né, me refiro aqui aos povos indígenas, o exercício livre de poderes, a autonomia para determinar os modos de vida de satisfação das demandas vitais de cada grupo, de cada indivíduo, dão lugar a um regime de sujeição a direitos. Aqui, eu não sei como é que a nossa tradutora vai explicar isso, mas aqui eu estou fazendo um trocadilho entre ser sujeito de direitos e ser sujeito a direitos. A gente fala que no Estado democrático os indivíduos são sujeitos de direitos, né? Nós somos detentores, né, de direitos. Temos direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à livre manifestação do pensamento. A gente chama isso de sujeito de direitos. Mas aqui eu estou fazendo aqui um trocadilho, espero que funcione em inglês também, Bruno. Aqui eu estou falando de sujeito a direitos. Observa, a assunção da cidadania dentro de um Estado nacional que é herdeiro de um Estado colonial, a assunção da cidadania corresponde à perda da condição de povos livres. Os povos indígenas, né, que portavam saberes e exerciam poderes, dentro do Estado colonial barra nacional, eles se tornam comunidades reivindicantes de direitos. Observe, isso não é ser sujeito de direito, isso é sujeito a direito. E um direito que não foi criado pelas comunidades, um direito que foi criado pelo Estado colonial, que foi imposto às comunidades, e as comunidades, para assumir a sua condição de cidadania, têm que se sujeitar a esse regime jurídico. Lembrando que tudo que eu digo em relação a Estado colonial se aplica também ao Estado nacional, ou seja, ao Estado que surge após a independência do Brasil de Portugal e a relação e a independência do restante da América Latina em relação à Espanha, né? E os outros países que também por aqui tiveram posses coloniais, né? Agora, olha só, isso que existe lá no sistema colonial, isso continua dentro do nosso ordenamento jurídico atual, né? Isso continua dentro da Constituição da República de 88. E isso continua como? Através da separação, da disjunção de três conceitos, que no mundo real, no mundo da vida, né, operam juntos. É o conceito de etnia, território e cultura. Quando eu falo de território aqui, eu falo principalmente de meio ambiente, em sentido amplo, né? Então, meio ambiente, cultura e etnia. No mundo da vida, isso caminha junto desde sempre, né? A etnia, geralmente, ela se forma a partir da relação com um território, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, dos vários segmentos que são oficialmente representados no Conselho Nacional, a sua autodenominação étnica faz referência ao seu território. Por exemplo, tem uma região muito bonita no Brasil que chama-se Pantanal. É a maior área alagável do mundo. Um meio ambiente belíssimo, né? Paisagens assim extraordinariamente bonitas. E nessa região do Brasil tem uma comunidade tradicional que chama Pantaneiros, né? Se a gente vai para o norte de Minas, aí lá tem os geraizeiros, que são as comunidades tradicionais do norte de Minas Gerais, né? E que também estão em outros estados ali nas proximidades, né? Mas especialmente no norte de Minas Gerais. A gente chama de geraizeiros, né? Aqui na região do Araguaia, que é no meu estado, né? Aqui no Rio Araguaia tem uma outra comunidade tradicional ali que chama Retireiros do Araguaia. Mas observa, a própria autodenominação étnica dos grupos demonstra a sua relação com o território. Etnia e território, portanto, sempre funcionaram juntos, mas na nossa Constituição são tratados, inclusive, em capítulos separados. Capítulos separados, né? E essa etnia, ela funciona basicamente a partir de uma cultura que é viva, né? Que é uma cultura que é mobilizada para gerar coesão interna e distinção em relação àquilo que é externo à comunidade.
Mas observa, é uma cultura em uma perspectiva diferente daquela do museu, né, que a gente vai para ver a obra de arte, ou do patrimônio tombado, né? A gente usa essa expressão aqui, não sei como é que vai ficar essa tradução, mas do patrimônio que é protegido por ter valor histórico, né? A gente aqui no Brasil tem um instituto jurídico que se chama tombamento. Mas observa, isso é o que a gente costuma usar como cultura é, é, em um sentido oficial, né? Ou oficialesco. Mas a cultura no mundo da realidade, no mundo da vida dos povos, na história, é sobretudo essa forma pela qual se cria coesão interna e diferenciação externa. Né? Mas, mais uma vez, a Constituição trata em caixinhas diferentes. Etnia está de cá, território está aqui, cultura está de cá. Então, o legislador constituinte, indo para o PowerPoint agora, tratou em dispositivos diferentes os aspectos étnico, culturais e territorial de povos indígenas e de comunidades quilombolas. Isso significa que o legislador constituinte continua operando em chave colonial, promovendo ao mesmo tempo, olha o fruto dessa disjunção. O legislador ele faz a essencialização da cultura, né? Essa cultura que passa a ter essa visão patrimonializada, musealizada, é o que a gente pode chamar aí de uma cultura essencializada, estanque, né? Separada da vida. Do outro lado, ele opera a despolitização do étnico, porque esse étnico, dentro de um Estado nacional, ele não pode funcionar como um referente político, né? Ou quando funciona, isso é mal visto, né? É mal visto. Então, a gente opera com isso, né? A despolitização desse componente étnico da sociedade. E o território, por sua vez, que é a base material onde surgem as etnias, esse território ele não é mais visto sob a perspectiva da posse étnica de um grupo, de uma comunidade ou de um povo. Né? Esse território é visto como simples mercadoria, como terra, como a gente fala aqui no Brasil, terra, não território, exatamente para traduzir essa noção de que é uma mercadoria que você pode livremente comprar, vender, explorar, né? Sem qualquer relação com direitos territoriais, com uma perspectiva étnica, histórica de apropriação dessas áreas, etc. Eu chamo isso de um escamoteamento, né? De uma operação de ocultamento, de apagamento dessas relações. Isso é um escamoteamento epistemológico que dificulta a compreensão e a efetivação dos direitos específicos dos povos e comunidades tradicionais. A gente precisa ter isso em perspectiva quando vai falar em direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Porque, colegas, é um parto, né? Mais uma vez, não sei como é que a tradutora vai traduzir isso, mas é muito desafio, é um desafio muito grande. A gente fala, é um parto demarcar uma terra indígena no Brasil, né? E por quê? Por causa disso, por causa dessas dificuldades, inclusive conceituais, de separar etnia, território, cultura, né? Mas é assim que funciona o nosso ordenamento jurídico, é assim que está posto na nossa Constituição. É, aqui eu vou pular esse para a gente avançar. Então, olha bem, operando ainda em chave colonial, o sistema jurídico realiza a cisão entre etnia, cultura e território. O território a gente poderia substituir aqui por meio ambiente, tá bom? Separação entre etnia, cultura e meio ambiente. E com isso ele faz aquilo que eu já expliquei, né? A cultura é uma cultura essencializada, não é uma cultura viva, né? Que cria, que forma e mantém comunidades. O território não tem qualquer perspectiva étnica da sua formação histórica, né? Essa perspectiva histórica é apagada para que o território seja pensado como simples mercadoria, algo que você pode comprar e vender livre de qualquer embaraço, né? Livre de qualquer limitação. E o étnico também, ele é pensado dentro de uma perspectiva de cultura essencializada também, de uma cultura que não é viva, né? É algo que a gente chama no Brasil de, bom, mas a expressão na verdade é inglesa, né? Esse étnico é mero folclore, né? É a roupa típica, é a comida típica, né? E a perspectiva política do étnico, ele geralmente é jogado para um segundo plano ou é sistematicamente obliterado, né? Ele é impedido de se expressar na esfera pública muitas vezes.
Aqui eu citei aqui os artigos da Constituição, né, que tratam em caixinhas separadas etnia, cultura e território ou meio ambiente. Eu vou pular aqui também essa questão da posse tradicional, que é um debate mais jurídico, acho que vai interessar menos para nós, né? Mas é muito importante a gente pensar o seguinte: eu falei lá atrás que é muito difícil no Brasil, é muito difícil avançar as políticas de demarcação de territórios tradicionais. Né? É muito difícil é, o governo conseguir demarcar os territórios quilombolas, as terras indígenas, porque há forças políticas e econômicas muito poderosas que operam contra o reconhecimento desses direitos. É, agora a gente precisa pensar outra coisa, que dentro de um ponto de vista estritamente jurídico, a gente entende que é esse ato estatal de demarcação, de reconhecimento oficial do território tradicional, seja da comunidade indígena, seja da comunidade quilombola, seja das outras comunidades locais, esse, esse ato administrativo de reconhecimento desses direitos, ele é meramente declaratório. Aqui tem uma nuance jurídica que a gente precisa explicar bem, para que vocês entendam o que é a plataforma de territórios tradicionais e a perspectiva pela qual trabalha o Ministério Público Federal no Brasil. Uma coisa é quando você precisa de um ato estatal para constituir o seu direito. Né? Vamos pegar um exemplo. Né? Você só é dono do carro depois que você paga o valor do carro para o ex-proprietário e registra lá no órgão responsável. Observa, antes desse ato administrativo, antes dessa transação, você não é dono do carro. Então, o ato jurídico de compra e venda do carro constitui o direito que você tem sobre aquele bem. Isso é, isso é um ato jurídico que constitui um direito novo. Aqui, quando a gente fala de terras indígenas, de terras indígenas e territórios tradicionais em geral, a gente não está falando que esse ato de demarcação constitua o direito, porque a gente entende que esse direito já existe. Os povos e comunidades tradicionais, isso vale no Brasil e pela Convenção 69 da OIT, vale nos outros países que são signatários da Convenção também. Os povos e comunidades tradicionais têm direito a esses territórios onde eles vivem há gerações, desde já. A posse tradicional é um direito que já existe, independentemente de qualquer ato estatal de reconhecimento. Então, a demarcação da terra indígena, a demarcação da terra quilombola no Brasil, a gente entende que ela tem natureza meramente declaratória. Declara um direito que já existe. E é por isso que o Ministério Público Federal trabalha com a noção de autodeclaração do território por meio daquela plataforma que eu citei lá no início. Se esse direito já existe, se ele já é presente, se ele é atual, esse território pode ser autodeclarado pela comunidade reivindicante. Já que o Estado não demarca essa terra, já que o Estado, pelas suas políticas tradicionais, oficiais, nunca conclui a demarcação das terras indígenas ou faz isso em um ritmo muito lento, que não preserva as comunidades que estão sob pressão, né, de outros grupos e de outros interesses, então a própria comunidade pode abrir essa plataforma, que hoje está sob a administração do Ministério Público Federal, ir lá e autodeclarar o seu território. Essa não é a solução definitiva dos nossos problemas. Essa autodeclaração não dispensa a demarcação oficial do território, mas o que o Ministério Público Federal tenta fazer é proteger esses territórios antes da demarcação oficial, por meio da autodeclaração. E eu acho ó, que, do ponto de vista aqui conceitual, do ponto de vista teórico, né, essa autodeclaração ela tem o condão de reatar aquelas pontas soltas que a Constituição deixou. Né? A gente falou que a Constituição separou etnia, território ou meio ambiente e cultura. A autodeclaração territorial reata
esses conceitos que no mundo da vida, de fato, estão unidos, né? Estão atados. Então, a própria comunidade, quando faz a autodeclaração, ela atribui a si, né, um pertencimento étnico, ela se autodeclara como comunidade tradicional, como um povo ou comunidade específico e distinto da sociedade majoritária. Então, observa como está presente o componente étnico. Ela autodeclara um território onde esse grupo ou comunidade vive, né? Então, reata essa relação entre etnia e território. E, para explicar que se trata de uma comunidade tradicional, a, essa autodeclaração ela deve conter, lá na plataforma de territórios tradicionais, esses componentes culturais, que nos permite reconhecer aquele grupo como um grupo distinto da sociedade majoritária. Né? Então, lendo aí o PowerPoint, a autodeclaração territorial permite-nos reatar as relações entre etnia, território e cultura. A pertença étnica é pertença a um território. E ambos estão circunscritos a um processo político em que a cultura é mobilizada para estruturar coesão interna e diferenciação externa. É assim que a gente enxerga essa autodeclaração, né? E aí, esses debates todos que a gente está fazendo, né, e nesse momento, viu, Bruno, você está aí, né, não está acompanhando aqui os nossos trabalhos mais recentes, mas a gente conseguiu construir com o atual governo, especialmente com o Ministério do Meio Ambiente, uma relação muito estreita, viu, sobre esse esforço todo que nós estamos fazendo, né, que é um esforço conceitual, teórico, mas é um esforço político, administrativo de implementar direitos, né? Dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e dentro do Ministério do Meio Ambiente, o governo tem pensado uma nova governança fundiária. E uma governança fundiária na qual essas posses tradicionais sejam de fato reconhecidas, visibilizadas e protegidas, garantidas em face dos outros interesses que pairam sobre os territórios tradicionais. Né? Então, a gente tem conseguido, ainda nada concreto, mas assim, há uma interlocução bastante avançada, há um diálogo bastante fluido, no sentido de que a governança fundiária no Brasil tenha uma camada de posses tradicionais. Né? Porque a governança fundiária, em geral, gente, eu acho que no Brasil e no mundo, ela privilegia o título de propriedade, né? Privilegia o dono, né? Aquele que comprou pela terra, o território, etc. E a gente tenta colocar. A gente não quer excluir a propriedade da governança fundiária, é óbvio, né? Não pretendemos fazer isso, seria uma injustiça e a gente não estaria ao nosso alcance, evidentemente. Então, a propriedade é evidente que elas devem ser respeitadas e devem compor esse mosaico fundiário que é o território brasileiro. Mas o que acontece hoje é que só a propriedade é enxergada, é vista pela administração pública e pela sociedade majoritária. A gente quer que, ao lado dessa propriedade, no sentido liberal capitalista, que figure também a posse tradicional, inclusive para impedir o que a gente chama no Brasil, mais uma vez aí peço que a nossa tradutora esteja inspirada hoje, né? O que a gente chama de grilagem de terras, né? Que é a constituição ilegítima da propriedade sobre territórios tradicionais. Isso é uma realidade que acontece no Brasil em tudo quanto é lugar e o tempo inteiro. A grilagem de terras, ou seja, a constituição ilegítima ou ilegal, né, de propriedades sobre territórios que são ou terras públicas, terras do Estado, ou que são territórios tradicionais, territórios coletivos onde vivem esses povos e comunidades. Né? Então, a gente tenta trazer para a luz, né, trazer para o conhecimento público, da sociedade em geral, mas principalmente do Estado, as posses tradicionais, imaginando que isso é essencial para que a gente proteja os direitos dessas comunidades. Né? Essa ideia da autodeclaração ela foi recentemente tornada uma posição oficial do Ministério Público Federal. Eu digo recentemente pelo seguinte: a plataforma existe desde 2019,
Ela foi lançada em 2019. O Bruno estava aqui no Brasil e nos ajudou nessa construção o tempo inteiro. E no início desse ano é que essa ideia da autodeclaração, ou seja, algo que nós já vínhamos fazendo na plataforma desde 2019, em 2024 isso é oficializado como uma estratégia legítima para proteger direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Essa oficialização se deu pela promulgação de um enunciado. Enunciado é um entendimento que a Sexta Câmara emite sobre determinada matéria e que orienta o trabalho dos procuradores e procuradoras da República no Brasil inteiro. Então, no início desse ano, foi aprovado o enunciado 47, que afirma o seguinte, né, vou ler aí no PowerPoint. A autodeclaração dos territórios tradicionais, por povos e comunidades tradicionais, é legítima e gera repercussões jurídicas, independentes e incidentais aos procedimentos de reconhecimento e titulação estatal. E essa autodeclaração deve influenciar e induzir políticas públicas diversas, tais como as políticas relacionadas às questões fundiárias e às questões ambientais. E o enunciado conclui afirmando que é dever do Ministério Público Federal defender essa autodeclaração extrajudicialmente e judicialmente. Então, esse slide aqui eu acho que resume bem todo o esforço do Ministério Público Federal e acho que a gente pode encerrar aqui, viu, professora? Vou ler o PowerPoint para ajudar a nossa tradutora. Olha bem, a noção de que a proteção do território só ocorre a partir da demarcação distribui desigualmente os ônus, os problemas, né, decorrentes da mora estatal na demarcação dos territórios, afetando desproporcionalmente os povos e comunidades tradicionais. Vou explicar essa primeira frase. Olha bem, gente, o que eu chamo aqui de distribuir desigualmente os ônus? Porque, na medida em que a demarcação não é feita, os territórios ficam vulneráveis à violação. Né? O direito das comunidades fica fragilizado diante desses outros interesses que, do ponto de vista econômico e político, são muito mais poderosos que as comunidades tradicionais no Brasil. Então, a demora da demarcação significa um problema para todo mundo. Né? É uma situação de insegurança jurídica que afeta todos os setores da sociedade brasileira. Mas afeta mais as comunidades tradicionais, que podem ter o seu território grilado, né? Que tem grandes empreendimentos que são instalados ali sem levar em conta a presença dessas comunidades. Então, essa demora afeta de modo desproporcional as comunidades. Então, a admissão da autodeclaração da posse tradicional, no contexto da política de ordenação fundiária, orienta-se no sentido de reajustar para bases mais equitativas as relações entre povos e comunidades tradicionais e sociedade majoritária. Então, no projeto Territórios Vivos, que é esse acordo de cooperação entre Brasil e Alemanha, a gente trabalha para assegurar que essa autodeclaração da posse tradicional por meio da plataforma de territórios tradicionais, tenha reconhecimento público, segurança jurídica e visibilidade na execução de políticas públicas. Então, eu acho que isso resume aqui todo o nosso esforço e o significado e os potenciais de proteção de direitos que a plataforma de territórios tradicionais tem. Né, o Ministério Federal tem várias iniciativas, né, o Bruno conhece um pouco, a gente atua em vários casos hipercomplexos, mas eu trago aqui um pouco da experiência que eu sou mais diretamente responsável por ela, né? Que é a plataforma de territórios tradicionais, e que eu acho que é algo que contém conceitos novos, uma perspectiva nova para proteger direitos de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Obrigado, professora Laila, espero não ter me estendido muito, tá bom? Estou à disposição de vocês para continuar a conversa.